Olá, Eli Jordano, olá, Eli Jordana. Vamos seguindo com os nossos estudos sobre as normas de execução penal, tratando especificamente da Lei 11.404, que vale para o Estado de Minas Gerais, que orienta a execução da pena exclusivamente no Estado de Minas Gerais. Claro, aí tendo uma harmonia, tendo um sincronismo com a legislação federal sobre o tema. Uma delas faz parte do seu curso, que é a Lei de Execução Penal, Lei 7.210, que é muito importante que você já tenha assimilado razoavelmente ao começar seu estudo das normas de execução penal do Estado de Minas Gerais. Esse nosso curso ele é focado principalmente naquelas disposições da norma mineira que extrapola a norma federal. As disposições que são semelhantes e as disposições que são idênticas, elas não precisam ser o foco do nosso estudo nesse momento, porque nós já trabalhamos lá quando nós tratamos da Lei de Execução Penal. Então, vamos iniciar falando da instrução, da educação do sentenciado, do preso provisório, daquela pessoa que está recolhida ao estabelecimento carcerário, ao estabelecimento penitenciário. Da instrução, artigo 25. Serão organizados nas penitenciárias cursos de formação cultural e profissional que se coordenarão com o sistema de instrução pública. Então nós entendemos que a educação fornecida no estabelecimento, ela está ali coordenada, ela está ali integrada ao sistema de educação pública. Ou seja, se nós temos ali uma sala de aula no estabelecimento penitenciário, é bom que você lembre, aquela sala de aula faz parte da educação pública, no caso, da rede de educação pública do Estado de Minas Gerais. Artigo 26. O ensino fundamental é obrigatório para todos os detentes que não o tiverem concluído. Aqui nós seguimos aquela lógica que a gente aprende lá quando a gente estuda direitos humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, quando nós estudamos a nossa própria Constituição, que reflete essa ideia de que a educação fundamental ela é obrigatória. O que não significa dizer que o Estado está desobrigado de fornecer educação num contexto mais avançado. Na realidade, a educação fundamental é obrigatória no sentido do seu fornecimento, no sentido de que o preso, o condenado, o preso provisório, eles devem ser direcionados a essa educação fundamental, mas o ensino médio, por exemplo, ele deve ser, na medida do possível, acessível para aqueles que desejam cursar. Avançando, artigo 27. O estabelecimento penitenciário disporá de classe especial para os infratores, dando-se ênfase à escolarização fundamental. Aqui nós temos um ponto curioso, isso aqui é um ponto que foi tratado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quando essa legislação foi aprovada, usando outra expressão, usando outro termo. Quando nós lemos simplesmente que o estabelecimento penitenciário terá uma classe especial para infratores, a expressão fica um pouco em aberto. Infrator pode significar algumas coisas. Infrator pode ser uma expressão que se direciona a alguns indivíduos. Na verdade, originalmente, o projeto de lei que alterou esse artigo, ele falava em presos, em condenados, em presos provisórios que tivessem uma dificuldade de aprendizagem diferenciada. Então, o projeto de lei falava daqueles que seriam ali pessoas que precisavam de uma atenção especial na sua educação, usando a expressão infradotados, aquelas pessoas que têm habilidades cognitivas, que têm sua capacidade de aprendizado reduzida por algum motivo. Por alguma razão, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados de Minas Gerais, eles decidiram por mudar a expressão infradotado para infratores. De qualquer forma, a ideia aqui permanece a mesma. Aqueles que têm dificuldades cognitivas relevantes, aqueles que têm dificuldade de aprendizado relevantes, terão ali uma turma especial, uma turma direcionada a eles. Então nós avançamos aqui que o efetivo, a quantidade de alunos numa classe normal, no interior do estabelecimento, não excederá 30 alunos. E o da classe especial, 15 alunos. Então a classe normalmente tem 30 alunos no máximo. Aquela classe especial, aquela classe para aqueles que precisam de uma atenção especial para a sua aprendizagem, ela terá um efetivo reduzido de 15 alunos. Ainda tratando da instrução, vamos ao artigo 29. Dar-se-á especial atenção ao ensino fundamental, à preparação profissional e à formação do caráter do jovem adulto. Então nós temos aqui
a norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, determinando uma prioridade ao ensino fundamental, determinando que vai ser dada uma atenção especial ao ensino fundamental, porque o ensino fundamental, como a palavra já diz, forma a base, o fundamento da educação do indivíduo, de maneira que posteriormente ele poderá prosseguir nos estudos se for sua vontade. Nós temos também a previsão de atenção especial à preparação profissional, não só para que ele seja produtivo no interior do estabelecimento, mas principalmente para que, ao sair, ele tenha condições de se integrar ao mercado de trabalho, ele tenha condições de se reintegrar à sociedade através do trabalho. E temos aqui, ao fim do artigo 29, a priorização também da formação do caráter do jovem adulto. Jovem adulto é uma expressão interessante, é uma expressão que é repetida em alguns momentos da norma. É bom que você saiba desde já, no momento oportuno nós vamos repetir, mas é bom que você saiba desde já que quando nós falamos de jovem adulto, nós estamos falando principalmente daquela pessoa que tem entre 18 e 21 anos. Aquela pessoa que já atingiu a maioridade, mas ainda é jovem o suficiente para receber uma atenção especial. Ainda se acredita que, se for dada uma atenção especial para aquela pessoa que está ingressando na vida adulta, que isso pode facilitar a sua ressocialização de uma maneira que talvez não facilitaria em uma pessoa mais velha, uma pessoa que já passou por experiências diferentes. Então nós temos, em determinados momentos, essa expressão jovem adulto. Você já fica sabendo desde já que nós falamos daquele que tem entre 18 e 21 anos. Diga-se de passagem também, é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz dessa pessoa, que algumas proteções determinadas pela lei, além de atingir os menores, também atingem essas pessoas. Vamos prosseguir. Vamos aqui trabalhar algumas disposições sobre a instrução prevista lá na norma de execução penal. Artigo 30. Os sentenciados trabalharão em oficinas de aprendizagem industrial e artesanato rural ou em serviço agrícola do estabelecimento, conforme suas preferências, origem urbana ou rural, aptidão física, habilidade manual, inteligência e nível de escolaridade. Então nós temos aqui a simples previsão de que o trabalho em oficinas de aprendizagem ele vai ocorrer conforme as aptidões que cada pessoa já traz consigo quando ela ingressa no ambiente carcerário, no estabelecimento prisional. Importante saber, nós temos a classificação, entre outras razões que você já domina nesse momento, ou que você ainda está estudando, mas você vai dominar em certo momento do seu estudo. Nós temos a classificação do preso com esse objetivo, entre outros. Através da classificação a gente sabe qual tipo de habilidade que ele tem, se ele tem aptidão para uma oficina rural, se ele tem aptidão para uma oficina que tem um serviço mais urbano, um serviço menos rústico. Então, a classificação serve para isso também, para levantar ali as habilidades que ele já traz, para poder colocar no lugar mais adequado, para poder planejar de maneira mais efetiva a sua ressocialização. Avançando, artigo 31. Pode ser instituída nas penitenciárias escola de ensino médio. Como nós dizemos, o ensino médio ele deve ser acessível. O poder público deve promover um cenário no qual o ensino médio seja acessível a quem quiser acessá-lo. O ensino fundamental é obrigatório, mas o ensino médio precisa ser acessível e nós temos a previsão de que seja instituída nas penitenciárias escola de ensino médio. Artigo 32. Serão oferecidas facilidades e estímulos ao sentenciado, nos termos da lei, para fazer curso universitário. A direção da penitenciária manterá contato com as autoridades acadêmicas para a admissão do sentenciado no curso de que trata este artigo. Então nós temos a previsão de ensino fundamental obrigatório, ensino médio acessível e temos aí o ensino superior acessível baseado no mérito. Então aquele que tiver condições, é possível que exista facilidade para que ele consiga ter esse acesso ao ensino superior, que também vai ajudar em seu processo de ressocialização. É permitido ao sentenciado participar de curso por correspondência, rádio e televisão, sem prejuízo da disciplina e da segurança. Nós temos aqui a ideia da educação à distância, que na época da lei o conceito era esse. Hoje nós já temos a educação à distância num conceito muito diferenciado, como por exemplo o que nós estamos fazendo agora. Nós temos a educação à distância modernizada, nós temos a educação à distância mais acessível, nós temos a educação à distância se valendo de mais recursos, além
do rádio, da televisão, além dos cursos por correspondência que existiram há um tempo. Então, a educação à distância pode ser também facilitada ao sentenciado, ao preso provisório, aquele que está recolhido ao estabelecimento. Seguindo, ainda tratando da instrução, da educação, artigo 34. A penitenciária pode firmar convênio com entidade pública ou privada para a realização de curso profissional ou supletivo. Temos aqui a previsão de que o estabelecimento firme convênios, contratos, firme uma parceria com entidades públicas e privadas para fornecer educação profissional e fornecer cursos supletivos. São aqueles cursos que existem para substituir o curso regular que a pessoa não pôde fazer no momento devido. Então nós temos ali cursos com carga horária reduzida, com um programa específico para aquela pessoa que necessita de uma atenção diferenciada porque não fez o seu curso naquele tempo regular, naquele tempo que geralmente se faz. E temos no parágrafo 1º a seguinte previsão: o detento poderá inscrever-se nos exames supletivos aplicados pelo Estado, com direito à isenção de taxa. Então o Estado fornecendo ali exames supletivos, exames que, se aprovado, o preso provisório, poderá ter o reconhecimento de uma determinada formação. Na hora de se inscrever, ele estará isento de qualquer tipo de taxa por parte do Estado. Artigo 35. Ao sentenciado será fornecido diploma ou certificado de conclusão de curso que não mencionará a sua condição de sentenciado. Aqui nós temos uma previsão interessante. A pessoa, quando ela abandona um estabelecimento, muitas vezes ela carrega esse estigma, essa marca de já ter passado por um estabelecimento. À medida que a gente vai estudando execução penal, a gente vai adquirindo um amadurecimento sobre o tema. Chega um momento em seus estudos que você percebe, provavelmente, que a execução da pena não é só vingança, que a execução da pena não é só retribuir o que a pessoa fez. É também uma retribuição, como nós falamos lá nas nossas aulas de execução penal. Mas a execução da pena também tem o objetivo de ressocializar, principalmente para impedir que a pessoa volte a delinquir, para impedir a reincidência. Então não é um benefício só para aquela pessoa, é um benefício para a sociedade como um todo. Então nós temos aqui no artigo 35 uma disposição que tem o objetivo de facilitar a reintegração social, de maneira que, concluindo o curso no interior do estabelecimento ou durante a sua permanência no estabelecimento, aquele condenado, aquele preso provisório, não pode ter no seu diploma, não pode ter na documentação que confirma a sua formação, essa informação de que ele tinha essa condição de condenado de preso provisório, justamente para evitar qualquer tipo de preconceito e discriminação, facilitando assim a sua reintegração à sociedade. As penitenciárias contarão com biblioteca organizada com livros de conteúdos informativo, educativo e recreativo, adequados às formações cultural, profissional e espiritual do sentenciado. Parágrafo único. Será livre a escolha da leitura e serão proporcionadas condições para o estudo, a pesquisa e a recreação. Temos aqui a previsão de que o sentenciado e de que aquele preso provisório, eles tenham acesso a livros, eles têm acesso a um material que permita que eles estudem, mas não somente isso, permita também que eles possam ter um momento de recreação através da leitura. Os programas de atividade de cultura, de lazer e de desporto serão articulados de modo a favorecer a expressão das aptidões dos sentenciados, aí conforme o artigo 37. Na medida do possível, o ideal, se nós tivermos recurso, espaço, estrutura, é que cada um desenvolva ali suas atividades esportivas, suas atividades culturais e artísticas na medida das suas aptidões. Então, existe a intenção de reforçar naquele sentenciado, naquele preso provisório, as aptidões que ele já tem, de otimizar aquelas aptidões que ele já traz consigo. Aproveitar também aquilo de positivo que ele já tem na sua história de vida no exercício aí dessas atividades. Serão ministradas nas penitenciárias a instrução musical e a educação física, conforme o artigo 38. Parágrafo único. A parte prática do ensino musical será realizada por meio de participação em banda, fanfarra, conjunto instrumental e grupo coral. Nós temos aqui uma previsão que não está explícita na Lei de Execução Penal, mas está na nossa norma mineira, que
Entre as atividades que podem promover a ressocialização, a reintegração, nós temos até mesmo a instrução musical para aquele que está no estabelecimento. Então, na medida do possível, se a administração puder fornecer, o ideal é que possa, o ideal é que tenha determinação da lei, é clara, nós temos a possibilidade até de que o preso, o condenado, o preso provisório, possa participar de corais, possa participar de fanfarra, tenha instrução musical também. Talvez algo que ele não teve a oportunidade de praticar quando ele ainda era uma pessoa que gozava da sua liberdade. Vamos tratar agora do trabalho do preso provisório, do trabalho do sentenciado. Lembrando a você que muitas vezes a palavra sentenciado é usada aqui na norma de execução penal como sinônimo de condenado. Talvez o legislador entendeu que era uma expressão mais branda. Lembrando a você também que as disposições sobre trabalho na norma de execução penal são bastante parecidas com as disposições sobre trabalho na lei de execução penal. De maneira que as disposições que são semelhantes, que são idênticas, nós vamos dispensar nesse momento, porque você tem lá o seu momento de estudos na lei de execução penal. Vamos focar aqui naquilo que é diferenciado, naquilo que a norma de execução penal acrescenta. Artigo 39. O trabalho é obrigatório para o sentenciado, ressalvado disposto no artigo 58. Nós já sabemos, pelos nossos estudos da lei de execução penal, que o trabalho não é obrigatório para o preso provisório. Então aqui já fala em sentenciado, esse preso provisório já está excluído. Ele pode trabalhar, mas ele não é obrigado. Nós sabemos também que, por força do artigo 200 da lei de execução penal, lei 7.210 de 1984, o trabalho do preso político também não é obrigatório. Sempre lembrando que preso político e político preso são coisas diferentes. Preso político é aquele que se encontra preso em decorrência de crime considerado crime político. Quando nós temos um político que é preso por crime comum, ele é só um político preso, não se aplica a ele aí essa exceção. E aqui na norma de execução penal, nós temos também a ressalva, a exceção. Aquele que se encaixa nos termos do artigo 58 não está obrigado ao trabalho. Talvez por erro material, nós consultamos como principal fonte da nossa legislação, geralmente, o website da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a lei traz essa redação e diz que a ressalva está no artigo 58. Quando nós vamos lá verificar na lei, a ressalva está no artigo 57, o artigo 58 trata de outro tema. Pode ser ali um erro material que nós temos, que acabou acontecendo ali durante a edição da norma. De qualquer forma, a exceção está no artigo 57. Excetuam-se da obrigação de trabalhar os maiores de 70 anos, os que sofrem de enfermidade, que os impossibilite para o trabalho, e a mulher antes e após o parto, nos termos da legislação trabalhista. Então nós temos aqui as pessoas que não estão obrigadas ao trabalho. Artigo 44. Para a prestação do trabalho externo, serão considerados, segundo o parecer da Comissão Técnica de Classificação, a personalidade, os antecedentes e o grau de recuperação do sentenciado, que assegurem sua regular e efetiva aplicação ao trabalho, bem como o respeito à ordem pública. Então aqui nós entendemos que não é qualquer condenado que poderá prestar trabalho externo. Não é qualquer pessoa que tem condições de trabalhar. Só aquele que, aos olhos da Comissão Técnica de Classificação, que faz uma observação também constante ao tratamento reeducativo daquela pessoa, a Comissão Técnica de Classificação terá a capacidade, já que ela que acompanha, de dizer se aquela pessoa tem ou não condições de fazer trabalho externo, se a presença dela fora do estabelecimento não representa um risco para a execução da pena e para a sociedade. Nós temos no artigo 46 a previsão de que o trabalho externo será supervisionado pelo Serviço Social Penitenciário mediante visita de inspeção ao local de trabalho. Temos aqui uma atribuição do Serviço Social Penitenciário, que é inspecionar o local de trabalho, que é supervisionar o trabalho externo, as condições do trabalho externo. Se estão sendo atendidas aquelas disposições que a lei determina, por exemplo, a observância das regras quanto à higiene e à segurança do trabalho, e também quanto à segurança e à disciplina. Artigo 48. É obrigatório o regresso do sentenciado ao estabelecimento penitenciário no regime semiaberto
quando em serviço particular, finda a jornada de trabalho, sendo-lhe permitido, quando em trabalho em obra pública, pernoitar a independência da obra, sob custódia e vigilância da direção da entidade, que mensalmente enviará à penitenciária relatório sobre o seu comportamento. Quando nós falamos de preso em regime semiaberto, nós estamos falando de uma pessoa que já está numa fase de sua ressocialização, que pressupõe uma confiança maior para o trabalho. Claro, se aquele que está em regime semiaberto, ele faz trabalho externo, ele não tem as mesmas liberdades, em tese, que aquele que está em regime aberto. Mas nós temos a permissão que, se ele está em obra pública, em serviço público, ele pode pernoitar, passar a noite lá nas dependências dessa obra. Artigo 51. A remuneração do trabalho sentenciado, quando não for fixada pelo órgão competente, será estabelecida pela Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo 1º. A remuneração será fixada para o trabalho interno em quantia não inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, a remuneração, traz aí a mesma regra semelhante à Lei de Execução Penal, é de 3/4 de salário mínimo. Parágrafo 2º. A remuneração do sentenciado que tiver concluído curso de formação profissional, bem como a do que tiver bom comportamento e progresso na sua recuperação, será acrescida de 1/4 do seu valor. Então, nós entendemos que a remuneração é de 3/4 salário mínimo no mínimo. Aquele que concluir o curso durante a sua permanência no estabelecimento vai ser beneficiado com um aumento de 1/4 da sua remuneração. Vamos para o último tema dessa nossa aula, das atividades culturais, recreativas e esportivas, disposições que estão no artigo 62 e seguintes. Artigo 62. Para os bem-estares físico e mental do sentenciado, serão organizadas nos estabelecimentos penitenciários atividades culturais, recreativas e esportivas. Artigo 63. Os programas de atividades esportivas destinam-se, em particular, ao jovem adulto, podendo ser solicitada à diretoria de esportes e a outros órgãos da comunidade a colaboração em seu desenvolvimento. Então nós temos aqui a previsão de que serão realizadas atividades no interior do estabelecimento que possibilitem a reintegração social. A realização de atividades esportivas, de atividades de lazer em geral, promove no ambiente uma harmonia maior, uma possibilidade que a disciplina seja mais bem observada. Se nós temos a expectativa naquele sentenciado, naquele preso provisório, de que, se comportando, ele pode participar, por exemplo, de uma atividade esportiva, nós entendemos que isso, se não resolver a questão da disciplina, pelo menos facilita como um estímulo a mais para que aquela pessoa se comporte devidamente. Importante salientar aqui que a lei fala que a prioridade nas atividades esportivas é para o jovem adulto, aquela pessoa de quem nós falamos e de quem nós vamos falar também em momento oportuno. Por fim, o professor de educação física e o recreacionista organizarão sessões de educação física e atividades dirigidas para grupos de condenados, devendo observar-lhes o comportamento para fins de anotação. Então, até durante as atividades esportivas e de recreação, o preso ele é observado. Ele é observado constantemente para que ele possa ter acompanhado aí o seu processo reeducativo e ter o seu processo reeducativo reelaborado, reestruturado, se necessário for, se as medidas que estão sendo tomadas a seu favor não estão surtindo o devido efeito. Vamos agora à nossa resolução de questões. Questão 1. A remuneração do sentenciado será fixada em valor não inferior a 3/4 de salário mínimo, com aumento para um salário mínimo para aquele que tiver concluído o curso de formação profissional, bem como o que tiver bom comportamento e progresso na sua recuperação, certo ou errado. Nós temos, de fato, a previsão de que a remuneração será, no mínimo, 3/4 de salário mínimo. Ou seja, o valor não pode ser menor, não pode ser inferior que 3/4 de salário mínimo. E temos também a previsão de que aquele que apresenta bom comportamento, aquele que conclui um curso, ele terá a possibilidade de ter aumentado a sua remuneração. Mas a sua remuneração será aumentada em 1/4. O que poderia levar alguém a pensar que esse aumento de 1/4, se nós já tínhamos 3/4 de salário mínimo, esse aumento de 1/4
faria essa remuneração passar para um salário mínimo, como é afirmado. E isso não é fato. Na realidade, nós temos 3/4 salário mínimo como remuneração mínima. Nós entendemos que, havendo esse benefício, havendo esse aumento, nós teremos um aumento de 1/4 desse valor original, que já era 1/4 de salário mínimo. Então a afirmação está errada. Vamos à questão número 2, sobre o trabalho do preso, conforme dispõe a Lei Estadual número 11.404 de 1994, é incorreto afirmar a jornada diária de trabalho do sentenciado não excederá 6 horas. Nós entendemos que a jornada de trabalho não excederá 8 horas diárias. Então já temos nosso gabarito aí. Letra A mesma disposição da Lei de Execução Penal, replicada na norma de execução penal. B, a classificação para o trabalho atenderá às capacidades física, intelectual e à aptidão profissional do sentenciado, com vistas à sua ressocialização e à formação profissional. Cada um trabalha na medida de suas aptidões. As aptidões são levantadas, conhecidas no momento da sua classificação e durante sua observação constante no seu processo reeducativo. A B está correta. C, aplica-se no estabelecimento penitenciário a legislação relativa à higiene e à segurança do trabalhador. Mesma regra da Lei de Execução Penal está na norma de execução penal. Nós temos aí a previsão de que higiene e segurança do trabalho são normas que são aplicadas ao trabalho do sentenciado, ao trabalho do preso, mesmo que não se aplique à consolidação das leis do trabalho, a CLT. D, o trabalho externo será supervisionado pelo Serviço Social Penitenciário mediante visita de inspeção ao local de trabalho. O Serviço Social ele tem essa atribuição também de supervisionar o trabalho externo, de se deslocar até o local onde ocorre o trabalho para verificar se as regras determinadas pela lei estão sendo obedecidas. Nosso gabarito letra A mais uma vez. Agradeço muito pela sua atenção, agradeço muito por você estar nos acompanhando até agora, por sua confiança. Desejo a você bons estudos. Até mais.